Então, são aí os feedbacks anotados, eu acho que eu tenho em relação a tudo isso. E aí agora, então, vamos um pouco para a prática, né? Para você tentar entender tudo isso que eu falei, só que mais visual, né? Então, vamos dar aí alguns moves e tudo mais. E aí vamos começar do começo, que é ajeitando realmente a proporção geral, para depois focar em coisinhas menores, de detalhes, anatomia e por aí vai. Então, só começando aqui, né? Vamos ajeitar aqui um pouco desse ombro. Então, ó, tirar um pouco do volume, jogar aqui esse braço um pouco mais pro lado. Aqui a cabeça, né? Tipo, como eu falei ali, ser um pouco mais alto isso, né? Esse trapézio, ele tem que ser um pouco mais alto. Acho que a gente pode tentar fazer o seguinte, na real. Pegar toda essa estrutura aqui, ó. Vamos mascarar aqui do pescoço pra cima. E aí vamos realmente dar uma puxada assim, ó. Né? Até a gente pode pegar aqui um pouco mais embaixo. Tipo isso, assim, né? Quase. Aí, como eu tinha falado, isso aqui tem que ser mais largo, né? Porque a nuca tá meio que sumindo aqui. Então, alargar um pouco mais isso aqui. De ladinho, olha como o pescoço dele tá tão fininho pra esse corpão. Olha isso. Tipo, não faz muito sentido, né? Você percebe que, tipo, fica parecendo muito desproporcional. Então, né, de novo, se atente a coisas que mesmo que sejam escondidas ou não apareçam tanto, elas têm que parecer coerentes, porque senão você pode olhar e falar, pô, tem uma coisa estranha, não tô sabendo identificar, sabe? Então, se pelo menos você tiver a estrutura toda bem montada, tudo que vai por cima dela vai continuar bem montado também, né? Vai seguir a mesma ideia. Então, ó, já que ele é um cara robustão, ele vai ter ali um pescoção bolado, né? Um pouquinho mais grosso, pelo menos. Mas aí aqui tem a estrutura do peito, né? Ele vai ser grande, mas não precisa ser um quadradão assim em cima. Do jeito que tá aqui, pô, dá pra montar uma prateleira aqui, botar uns livros, porque tá muito projetadão, né? Tá empinado assim, e aí não é tão legal. Então, vou jogar aqui um pouco mais pra trás isso. Aqui as costas, nessa parte do meio, né? Onde começa ali o S da coluna. Talvez a gente possa tirar um pouco também. Aqui tem as escápulas, e depois vem pra cá. De lado aqui também, né? Dá uma mexidinha no braço, tirar um pouco desse excesso também de marcação no tríceps, até porque os braços dele estão levemente flexionados, né? Então não tem por que o tríceps tá ultra pulando assim, porque ele não tá esticado. O tríceps ele é responsável justamente por esticar assim o nosso braço. Quando ele tá mais semi-relaxado, digamos, você pode ter ali uma leve marcação, né? Um leve volume, mas é uma coisa sutil, porque a flexão ela vem justamente do bíceps, né? Dos músculos aqui dessa parte da frente. Então não tem por que saltar tanto assim. Pode ter um pouco, mas sem exagero. Aqui, ó, a gente pode jogar o cotovelo, né, um pouco mais. O antebraço aqui, ó, ajeitar um pouco melhor. O dedo aqui também, né, a mão fechada, ela pode ter um pouco mais de forma, né, até porque se a gente olha assim, for só o quadradinho, meio que os dedos meio que sumiram assim, né, com a mão muito desse jeito, então a gente pode brincar aqui um pouco mais, né? Saltar esse dedo aqui um pouco mais, brincar ali com essa pequena desproporção assim, desproporção não, assimetria entre os dedos, né? Deixar um mais pra fora, um outro menos e por aí vai, né? Não tão quadrado desse jeito. Então, sei lá, você poderia ter aqui, ó, esse primeiro dedo aqui do indicador um pouquinho mais à frente, aí depois o médio um pouco menos, e aí conforme vai indo pro dedinho, eles aparecem cada vez menos, né? Você tendo, ó, esse tipo de inclinação aqui, pra trazer um pouco mais de interesse, né? Fazer aquilo ser mais interessante. Da mesma forma, o dedão não precisa ficar tão escondido. A gente poderia aqui, ó, saltar ele um pouco mais. Ah, não é assim que uma mão fecharia se ele fosse dar um soco ou algo do tipo. Tudo bem, mas aqui ele não tá dando um soco, ele tá meio que posando. Então, são silhuetas que existem ali que fazem ser mais interessante, né? Fazem aquilo ter um aspecto mais bonito na peça. Então, a gente tenta, de novo, interpretar, saber o que a gente vai adaptar ou não do concept e fazer isso da melhor maneira possível, para que pareça coerente, mesmo tendo esses exageros ou coisas do gênero. Então, ó, saltando aqui um pouco mais esta mãozinha. Talvez aqui ó, a gente possa até pegar, eu acho que seria bem legal, dar uma pequena quebra no pulso assim, né, meio que virado para dentro. E quando a gente dá essa viradinha, né, até vai ficar mais inchadinho aqui a parte interna do antebraço. Então ficaria legal. Deixar aqui um pouco mais grosso essa parte de baixo. E aqui, né, também o bolota, né, muito simétrico o antebraço. Então a gente poderia brincar aqui, ó, essa parte de cima ser um pouco mais alta. A parte de baixo aqui, né, tem um pouquinho menos de exagero de volume, né. Tem uma anatomia ali mais bem trabalhada nas formas, né, nos volumes, né, trazendo ali um pouco mais de repertório. Em vez de ser só um volumão, trazer ali uma pequena quebra de osso, talvez o músculo que passa antes de vir o antebraço. O bíceps aqui, né, não precisa ser tão largão assim. Ele tem o volume dele ali, mas ele não é tão largo, porque o que vai completar bastante aqui é essa parte de cima, né, do braquial dele. Então o braquial viria, né, um pouco mais aqui pra frente, e não um bíceps que meio que tampa tudo isso. E além disso, né, tem ali o volume do tríceps.
costas aqui, né? Os redondos. É que nem eu tinha falado, né? O ideal aqui seria que você fizesse os braços um pouco mais abertos para que a gente pudesse trabalhar, né? Sem isso aqui estar conectado desse jeito. E aí depois só a gente fecharia, né? E faria ali alguns pequenos ajustes. É claro, dá para trabalhar dessa forma que tá, mas fica só um pouquinho mais... Não é difícil, né? Um pouco mais chatinho, assim. A gente fazer umas máscaras, tampar uma coisa ou outra para criar as sobreposições direitinho. Então aqui, ó, tentando jogar as costas mais à frente em relação ao tríceps, né? Elas meio que tampando ali um pouco dessa área do tríceps, colidindo aqui com ele. E a gente pode até pegar aqui, né? E como elas estão meio que empurrando assim, né? O ombro e o braço pra frente, a gente poderia até pegar e às vezes dar uma pequena rotacionada, ó, nesse braço assim, né? Então, como tá rolando esse lance dele ter tipo umas costas largonas, né? A gente poderia pegar aqui, ó, e dar até uma pequena flipada assim, tipo, ó, fazendo isso, sabe? Jogando assim, realmente as costas estão, sabe? Deixando ele quase meio, não seria corcunda, né? Mas criando essa projeção mais à frente. É claro que isso afetaria também um pouco do ombro, né? Eu acabei rotacionando sem pegar ali o ombro, mas ele também, né? Poderia talvez tirar um pouco desse excesso de volume aqui em cima, como se ele tivesse também mais rotacionado para frente, né? Sendo um pouco mais projetado ali. Aí, claro, vai dar uma estragada, aí a gente vai ter que trabalhar, né? Como tá meio juntinho aqui, como eu disse, fica só um pouco mais chatinho de ajeitar. Mas nada é impossível. Tenta buscar, né, umas referências, tipo, pegar umas costas de uns caras como, sei lá, o Ronnie Coleman, uns caras enormes assim, um Phil Heath, sabe? Uns bodybuilders gigantescos. Tentar pegar eles de costas sem posar assim, meio relaxado, sabe? Pra você ver, né, como esses volumes, eles ficam aparentes, assim, eles ficam interessantes, e aí como você poderia adaptar então, né, da melhor maneira aqui para a ideia do que você está executando. Aqui botar essa parte de dentro do tríceps, né, ela também é bem grande, então ela vai estar meio que brigando ali com as costas, né, um tentando empurrar o outro para ter um pouco de espaço, né? Então assim, a gente tira ali o excesso de marcação do tríceps, mas ele existe um volume, né, mesmo relaxado do músculo. Aqui embaixo o tendãozão dele. Aqui toda uma sensação de que o braço está meio quebradinho, né, vamos dar uma ajeitada aqui com os moves. Cuidado, né, pra não acabar deixando ele com o peito pequeno. Isso aqui é uma coisa que talvez, né, por esse excesso de projeção das costas que a gente deu, poderia acontecer, mas aí a gente também pode ter aqui algumas liberdades artísticas, né, de criar uma adaptação, de fazer ele parecer tanto largo na frente como atrás, né, vai criando um meio termo de cada coisa ali, para que no final tudo se encaixe. Então aqui a gente não quer, como ele tem ali o ombro um pouco diferente, a gente pode ter talvez essa liberdade, e aí tentar justificar também pro peito não parecer meio encurtado, meio pequeno assim, deixar ele aqui tomando um pouco mais de espaço aqui nessa lateral também, né? Então, sei lá, a gente poderia puxar ele aqui um pouco, ó, mais para esse lado, assim, né? Um pouco mais caído, sei lá. A maior porção do peito vai ser mais embaixo, né? Não tão aqui em cima, até pela gravidade, assim, todo o volume, ele vai estar mais concentrado na parte de baixo ali, né? Próximo da região do mamilo e tal. E vê que assim, né? Eu tô tentando ajeitar, né? O legal também de dar o transpose aqui é que vê que eu tento ajeitar tudo isso numa estrutura bem leve, né? Então, sem me preocupar, tipo, com o excesso de marcação das coisas, né? As marcações ali muito grandes, exageradas, porque eu não tenho nem polígono também o suficiente para me preocupar com isso. Aí realmente acabo focando mais, né, nessa forma geral do modelo. A gente pode até tentar deixar no ângulo assim meio próximo, né, ver como fica. Ó, ver que o ombro dele é grande ainda, né, mas você vê que ele já não tem toda aquela silhueta de anteriormente, né, já passa ali uma ideia um pouco diferente. A gente pode puxar talvez aqui essa parte de dentro do bíceps para criar um pouco mais desse pico, né, ele tava meio assim, então dá esse quadradinho, que até a referência tenta buscar isso também, né, que é como um bíceps funciona, essa cabeça mais alongada dele aqui de dentro. E isso também é legal, né? A gente não deixar o bíceps tipo uma bolinha assim perfeita. Ele é feito de duas cabeças, né? Bíceps, e aí você tem aqui a parte de fora um pouquinho menor, a parte de dentro um pouco maior, né? Gera aqui um pouco dessa diagonalzinha assim, que é legal da gente tentar sugerir um pouco disso, né? Ele vai ficar mais bolinha quanto mais contraído, porque vai puxar as duas, né? Mas aqui meio que semi-relaxado, por exemplo, nesse daqui mais contraído depois, você pode dar até aquela encurtadinha assim, pra ele ficar um pouco mais bíceps bolinha, né? Dar aquele pico, tipo do Arnold, assim, fica bonito. Mas aqui a gente tá na simetria ainda, né? Então a gente não se preocupa tanto com isso. Na hora de posar, a gente vai lá e faz também depois os devidos ajustes, né? Então mexer aqui também, ó, eu tô mexendo aqui nos dois braços, né? Olhando como esse fica, quando eu altero aqui, eu olho como a silhueta do outro lado reage também e vou buscando encontrar. E aí, de novo, é o lance de você interpretar, de você saber o que é anatomicamente correto, de você saber o que tem no concept, de você saber mesclar o meio termo dos dois, para que no final o resultado fique interessante,
interessante, sabe? Então por isso que ser artista é difícil, né? A galera acha que às vezes, tipo, ah, não, pô, eu já fiz tantas cabecinhas de homens musculosos, já fiz vários corpinhos e tal, mas no dia a dia, assim, né, quando você tem que pensar em todos os elementos ao mesmo tempo, essas proporções, a roupa, a pose, o sentimento, e aí tem a pressão de ser um trabalho, sabe? Tudo isso afeta, né, o que a gente sabe. Então, é claro, você não vai esquecer do nada, tipo, ai meu Deus, desaprendi. Mas assim, você tem que pensar nisso mais ativamente. Você tem que se concentrar e comparar, né? Tipo, beleza, isso aqui é assim, aqui, assado, é lá, tal. E aí o conhecimento que eu tenho na minha cabeça, eu sei também que o músculo funciona dessa forma. E no desenho, talvez, né? No 2D tudo funciona, mas no 3D nem tanto. Então você vê mais ou menos o que existe no 2D que é interessante. E aí você faz ali pequenas modificações, porque você é um artista, então você sabe fazer isso, você sabe interpretar. E aí você faz aquilo funcionar parecido com um 2D, mas funcional no 3D, pra ser visto na vida real, né? É uma loucura, bicho, uma loucura. Mas fica bonito no final. Então, bota fé que vai dar tudo certo. Aqui, né, a estrutura da barriga, como eu tinha falado, eu quero ela, né, eu sinto ela mais projetada. E essa projeção não vem, tipo, de barriguinha do tio Bira, assim, tipo, tomou cerveja e ficou inchado. Não, ela vem desde a costela. O cara tem uma estrutura enorme, sabe? Então, desde aqui de cima, assim, ó, não de cima aqui, né, mais desses lados, ó, a gente pode começar a já dar essa projeção a mais. Vê que tu fez, assim, né, um monte de musculinho mirrado, mas dentro de uma estrutura pequena. Como você vai fazer um cara grande de estrutura pequena, com músculozinhos pequenos num cara grande, sabe? Então assim, sempre pensa nas etapas. A estrutura vem sólida, bem construída pra comportar. Se ele é um cara imenso, ele tem que ter uma estrutura ali que comporte essa imensidão. Então é importante se preocupar um pouco com o que existe nessas camadas, né, mais internas. Eu boto o volume desse lado aqui, mas olhando, ó, pra ver como ele reage ali também do outro na silhueta, né? Ela é mais saltadinho, né? A costela, ela vem abrindo, aí aqui ela tem o ponto máximo dela e depois ela dá uma entradinha de novo, né? Então, mais ou menos aqui por esse meio, ó, a gente tenta criar esse pico, né? Você vê que até na referência, ó, ele chegou a fazer, né? Pensando aqui como seria a costela, seria tipo isso, né? E ele chegou a trazer um pouquinho disso aqui também. Então, vamos ver como a gente adapta no 3Dzão. Vamos tirar talvez um pouco do excesso aqui de cima para reforçar, né? Realmente essa ponta daqui. E aí depois, junto disso, a gente pode aqui trazer um estômago, né? Um pouco mais projetado, né? A parede abdominal ali, né? Dele um pouco mais dilatada, digamos. O oblíquo aqui, ó, também tá bem pequenininho. Tá meio fundo aqui, né? O oblíquo, ele é um músculo que ele pega meio que toda essa lateral do corpo. Beleza? Vou pegar aqui o Select Laço, esconder aqui o braço um pouco melhor, que aqui, né, como também tá um pouco junto, fica meio difícil de mexer, mas a gente pode separar aqui um pouco mais do que a costela, do que a dorsal, né? Aqui, ó, vê que eu acabei exagerando peitoral, então voltar a trazer um pouco daquilo que eu tinha citado, né, da inclinação aqui da costela, que vem por debaixo, né, a costela ela tá rolando tipo aqui assim, ó, né, e aí até essa dorsal ela tá indo um pouco pra frente demais, né, a dorsal ela vai se encaixar aqui meio que no meio do nosso sovaco, né, e aí pensando que ele tá aqui com o braço baixo, é como se a dorsal tivesse vindo meio que pra cá, e aí então existe ainda um bom espaço, né, pra ser trabalhado aqui das costelas, depois ali o que seria o serrátil dele, né, por aí vai. Então acho que aqui, ó, principalmente, a gente pode jogar isso aqui mais para trás para separar as coisas ali nos seus devidos espaços, né? Girando sempre o modelo, né, para ver como essas modificações também funcionam nos outros ângulos e aí preenchendo aí o que é preciso. Aqui a coxa, né, como eu falei, a gente não precisa definir ela, mas a gente pode tentar trazer só o volume geral, né, meio que melhor localizado, como seria, porque isso vai afetar o que vem por cima ali no caso, né, a saia, as armaduras e por aí vai. A coxa aqui, né, a gente pode ter esse meio dela mais arredondado. A assimetria, né, a parte interna mais baixa, a parte externa um pouco mais alta. O joelho aqui, né, melhorar um pouco também a estrutura de planos dele, a parte de cima do joelho para a parte de baixo, né, criando aqui um pouco mais dessa quina, né, e não só uma bolinha assim, como se fosse um cartãozinho. Panturrilha, vamos tirar esse excesso também e também melhorar a forma, né, a silhueta que ela possui. Aqui já na canela, né, inverte o ossinho, tipo, a gente tem aqui a coxa mais baixo, mais alto. Aqui, mais baixo, mais alto. Aí na canela, aqui, né, nesses ossinhos laterais, na canela não, no tornozelo, aqui é mais alto e aqui é mais baixo, né? Ele cria essa diferença. Tem aqui de um lado pro outro. E é legal, né, porque fica parecendo mais dinâmico. Então, perceber esses nuances, né, essas diferenças que o Rafa Souza, por exemplo, fala bastante, é muito importante de se ter. É bem legal, né? Tudo isso aqui é algo bem sólido que o Rafa sempre passa e vale muito a pena tentar buscar nessas referências
referências, se atentar a essas sutilezas, porque faz muito sentido e deixa a forma muito mais interessante, né? Muito mais bonita. Então é bem legal. Aqui também cuidado, né, um pouco com esse lance do joelho tá apontando pro lado, o pé tá para outro, né? O pé tende a ficar alinhado ali com o joelho, a menos que a pessoa tenha algum problema ali, precisa ter uma rotação, etc. Mas aí não é o que a gente quer passar, né? Então vamos tentar dar uma ajeitada aqui, deixar os dois mais alinhadinhos, né? O joelho e o pé aqui meio que na mesma direção. Cuidado aqui também, né? Tipo, uma linha inteira, como se o rego dele fosse até lá em cima. Tipo, existe aqui a linha da coluna, mas a bundinha mesmo, ela tá aqui embaixo, né? Existe aqui ossos, né? Coisas que existem aqui. Então essa linha literal, assim, tudo bem que não aparece, né? Mas pensa se um dia tu for fazer um modelo que apareça isso por algum motivo, não fazer esse rego gigante. Algo importante se atentar, né? Principalmente nesse meio aqui, né? Existe ali o final da coluna ali, depois vem a bacia e tal, né? Então não ficaria tão marcado. É coisa boba, né? De novo, isso aqui não vai aparecer, mas como a gente tá pensando aqui, né? Comentando um pouco sobre essa parte de estrutura, eu acho que pode ser legal, né? A gente buscar fazer ela um pouco mais adequada, pensando nisso. Aqui eu tirar o exagero, né? Esse volume muito grande em cima. Aqui a gente pode fazer com move, acho que é melhor. Então tem aqui os planos também da panturrilha, né? A gente tem aqui a parte de cima, aqui a parte de baixo, depois ela vai afinando, né? Conforme vem pro tornozelo. Aqui ó, em cima também tá um pouco grande, eu posso tirar, né? Acabei dando uma exagerada ali. Então vem aqui com o move, ó, e ajeita ali um pouco melhor essas coisas. Vou encontrando ali um meio termo. A gente pode passar um pouco do ponto, e depois volta, ajeita, olha de novo, né? Tenta ali uma nova perspectiva, e por aí vai. Então, ó, dando alguns toquinhos aí com o move, né? Corrigindo aí algumas proporções ou desproporções que estão rolando, tentando adequar de um modo um pouco melhor. Então, acho que só pensando aqui no corpo dele, né? Acho que a gente pode tentar até trazer um leve e sutil exagero a mais aqui na perninha. Talvez deixar ela um pouco mais longa também, né? Parecendo um pitiquinho assim. Isso que a gente nem tá com a cabeça. Então pegar aqui com o move grande, ó, a gente pode dar uma esticadinha também nessa perna dele. E aí, esticando, né, a gente complementa ali, adicionando um pouco de volume, aonde pode ter perdido por ter dado essa alongada, né. Mas beleza, ó, já acho que estruturalmente falando, né, observando o todo, eu já sinto um pouco mais interessante, né. Eu já acho que trabalha de um modo um pouco melhor, né, do que eu imagino que teria nesse personagem. Então já gosto um pouco mais. É claro, agora eu vou ter que pegar e ajeitar também as outras coisas que vem por cima de tudo isso, né? E encontrar uma maneira de tudo isso funcionar. Às vezes adaptar uma coisa ou outra e tal, mas buscar a melhor maneira de deixar mais interessante, né? Aqui, ó, deixar a costela dele aqui olhando agora, né? Tá bem larga, então a gente pode jogar ela aqui mais pra dentro. Acho que teria que desgrudar, né? Esse bíceps aqui dela. Na verdade, ela tá muito larga, então ela tá meio que tampando um pouco até das costas que apareceriam. E aí você vê que as costas já começam, né, a saltar, então. Aí, de novo, ajuda a parecer mais largo. O que vai deixar ele largo não é uma costela desse tamanho, sabe? É as costas que vêm crescendo, né? Você vê que ela preenche esse espaço. Se a gente tirar isso aqui, já fica parecendo que tem um tronco ali meio mirradinho, né? Mais magrelo, de certa maneira. Então a gente pode dar essa ajeitada assim, que funciona muito bem. Acho que já passa aí, né, um pouco dessa ideia do que eu queria. É claro, eu tô falando aqui, né, mostrando as coisas, então dá pra melhorar bem isso tudo, né? Você vai fazer com mais calma, vai ajeitar ponto por ponto, entendendo, não copiando, mas entendendo tudo que eu falei, adaptando com calma, né, pra que fique interessante e buscando a melhor versão que tu possa, né? A velocidade, ela é legal e tal, a gente tem um pouco mais de tempo, dá pra aproveitar, mas é que nem eu falei pra você, é puxado. Então a gente também não pode subestimar, né? Tem que dar o devido valor a isso, mas buscando também dar toda a atenção que merece, né? Uma coisa não pode acabar atropelando a outra, porque senão no final o resultado vai ficar ruim de qualquer jeito. A gente poderia até pegar aqui, ó, meio que puxar um pouco aqui, ó, com um demi-standard, sei lá, meio que nesse meio daqui, que é onde seria a escápula, né? E a escápula, essa ponta dela é mais projetada, assim, até por essas costas dele tá um pouco mais saltadinha, a gente poderia pegar meio que nessa meiuca aqui, ó, e jogar ela um pouco mais pra fora, né? Criando aqui esses planos que o Rafa mesmo fala, né? Um M meio aberto assim. É claro, tem os volumes por cima, então vão arredondar ali as coisas, vão suavizar um pouco esse plano, mas estruturalmente a gente pode tentar remeter um pouco a isso. Um exemplo, né, uma referência que eu não sei se tu conhece,
que é muito boa, esse aqui, ó. Putz, isso aqui pra ti é muito bom. É claro, com as devidas adaptações, né? Mas você pegar assim, ó, essa construção da forma, esse aspecto largo, assim, né? De um cara grosso, robusto, né? Isso aqui é muito legal. É claro, como eu falei, com as devidas adaptações, né? Aqui você vê que tem mais exageros do ombro, etc. Que não é o que a gente quer fazer, mas é entender, né? Talvez como você possa depois refinar alguns volumes musculares dentro da estrutura do seu personagem, como você pode dar esse aspecto, ó, espesso, mas de uma maneira funcional, né? De novo, com as devidas adaptações da sua estrutura, mas fazendo isso ser interessante. Então dá uma olhadinha aí depois nesse cara, né? Vê aí o que eu pesquisei igual, e aí tu vai achar e vai ser bem legal. Acho que vai te ajudar bem. Mas ó, estruturalmente falando, claro que ainda falta o restante, né? Mas se a gente for olhar aqui, pelo menos pra parte de cima, que foi onde eu dei mais atenção, olha como muda bastante, né? Já cria ali uma boa diferença do que tu tinha feito. Às vezes refinando demais, onde faltava uma estrutura um pouco melhor elaborada, né? Até olhando ali a referência também, né? O peito aqui dele é um pouco mais baixo aqui do lado, né? Tem esse meio alto assim. Aí aqui vem algumas adaptações de 3D, né? Você vê que ali o peito dele, tipo, teoricamente tá um pouco curto, e aí o bíceps aparece muito mais, né? Mas aí pensando num certo realismo ali que a gente tenta interpretar, a gente busca um meio termo que funcione dos dois, né? Vê que é tudo uma questão de ir negociando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, para que no final tudo consiga chegar junto no melhor resultado. Talvez a gente possa até jogar aqui um pouco mais para cá esse braço, fazendo aí algumas considerações. Vê que só de mexer assim nessa estrutura já parece um pouquinho mais alto, né? Eu ainda acho que dá pra deixar as pernas aqui um pouco maiores. Talvez pegar isso aqui tudo, ó, meio que, principalmente esse meio assim, ó, jogar um pouco mais pra fora. Você dá uns enfeites aqui meio pra dentro também. Aí de novo, né? A gente tá olhando sem os elementos. Isso aqui então, talvez seja melhor ajeitar vendo ali o todo. Agora que a gente deu esse tapa estrutural, né? É claro, ainda vão ter muito mais coisas pra gente mexer. Como eu falei, né? Isso aqui é tudo uma exemplificação rápida de tudo que eu citei ali. Mas aí você vai fazer com mais calma e vai levar adiante, né? Tudo isso que eu tô trabalhando vai fazer realmente bem legal. Aí o lance aqui, né? Da coroa dele, só pra gente dar uma passada rápida agora nas outras coisas. E aí eu sinto, né? Isso aqui meio que é mais inclinado, assim, né? Você vê essa parte de cima aqui, como eu tinha citado. E é claro, vai ter que melhorar aqui a forma, porque o shape também não tá muito parecido, né? Você vê o quanto isso aqui é largo, ó, e o quanto o seu aqui em cima tá fininho, né? É como se, tipo, na real, essa linha aqui a gente até tira, né? Que ela que meio que dá tudo isso. Vê que tem um lance também de adaptar melhor, né? Interpretar bem direitinho o que tá rolando ali. Não acabar, tipo, vou fazer do que eu quero. Não. Tá ser fiel ao que tá pegando. Então, de maneira meio grosseira, né? Que eu tô mexendo aqui, seria uma vibe tipo isso, né? E aí de lado, né, como eu falei, isso aqui, ó, eu entendo que é um pouco mais pra trás. É claro, não vai bater 100% com o constant, e aí aqui no caso vem o lance da direção, né? A direção falou, faz assim. Então a direção vai entender que, pô, tipo, é o que eu quero, existem modificações, né? Como eu falei, no 2D as coisas funcionam um pouco melhor, mas a gente faz as adaptações necessárias para que no 3D seja colocado do melhor modo possível, né? Algo mais assim já se assemelha um pouco mais, fica grandão ali. Talvez a gente tivesse deixar um pouco mais grosso, né, pensando em miniatura, uma estrutura que ela poderia ser talvez, pelo menos esse início, um pouquinho mais robusto. Não precisa ser um tijolo também, mas um pouco mais robusto. E aí já ficaria legal. Cuidado aqui também com os olhos um pouco juntinhos, né? Eu acho que também o rosto dele aqui tá um pouco fofinho, meio redondinho demais. Eu sinto aqui, por exemplo, que ele tem um nariz meio bruto, assim, né? Uma coisa meio nórdica quase. Então talvez um nariz mais quadradão, né? Mais quinado, sabe? Acho que é interessante. É como eu falei, né? Você pode deixar mais saltado, talvez só dar uma pequena engrossadinha aqui no começo, assim, né? Na estrutura inicial, para ficar um pouco mais sólido, para imprimir depois. Mas ainda assim, existe bastante liberdade. O bigode aqui, ó, pô. Bigode respeito. Bigode imponente, bonito. Quem dera eu tivesse um bigode desse. Quem dera eu tivesse bigode. A barba também, ó, como ela acabou ficando meio contida aqui. Acho que ela pode ser um pouco mais baixa, né? Ela aparece, olha como esse comprimento dela aqui, ó. Daqui até aqui, ó, como ele aparece, né? Então a gente pode tentar jogar um pouquinho mais baixo para aparecer justamente um pouco mais, né? Vê que ela tava meio apertadinha, então a gente pode tentar descer isso, ó,
tanto deixar ele aqui um pouco mais próximo do lábio, né? Como pegar aqui essa parte da frente, também descer um pouco mais. E é isso aqui, ó, a gente pode encostar no peito, né? Porque não vai ficar esse gapzinho, porque senão vai criar suporte aqui. Como você vai tirar um suporte quando imprimir? Então, pensando na solidez, a gente pode até encostar ele um pouco mais, né? Talvez no concept fosse de outra maneira, né? Se fosse para game, a gente poderia talvez deixar esse espaço, etc. Mas a gente faz ali as ponderações e adaptações para a mídia que a gente está trabalhando. No caso, vai ser miniatura, estátua, né? Ó, esse negócio aqui, ó, tá bem pequenininho, isso aqui é bem maior, então compara, trabalha bem a observação, né? Vai com calma, respira, vamos deixar tudo bonito, tudo maneiro. E aí depois, né, tem os outros acessórios aqui também. Ver se a gente consegue dar uma ajeitada rápida aqui, só para visualizar melhor. Dar uma alargadona aqui na mão mesmo, assim, mais solto. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui atrás, né, aquele lance do arco que eu tinha comentado, um pouco mais alto. Até apertando aqui mais as costas, né, meio que empurrando todo esse volume muscular para cima. Eu gosto. Isso aqui, ó, um arco mais alto também, sem fazer esse rail, assim, pode só vir um arco limpo mesmo, né? Eu acho que é mais interessante. Acho que faz mais sentido com a forma dele como um todo. Aqui na frente um pouco mais baixo, lá atrás um pouco mais alto. Tentando trazer um pouco daquilo que a gente falou, né? Aqui eu já tô indo um pouco mais soltinho, né? Adaptando essas coisas para ser um pouco mais rápido, porque a gente já passou bastante tempo ali falando do corpo, né? Então olha depois com carinho tudo que eu falei, observa direitinho, compara todos esses pontos, né? O que eu falei em relação à observação e comparações, adaptações do corpo, você vai poder trazer para todos esses outros elementos também, tá? É só, claro, adaptar de acordo com o que você está fazendo no momento. Da saia, dos acessórios, né? Tudo tem uma estrutura, tudo tem um sentido ali. Então, para cada ponto desses, a gente faz a ponderação pensando nessas etapas, estruturas e afins. Uma coisa que eu percebi aqui agora, né? No concept, ele tem essa saia da parte de trás aqui, ó. É quase como uma fumaça, né? Parecido talvez com esse tipo de energia que tem na frente. Eu sei que você não fez ainda, mas depois, né? Pensa aí como tu vai fazer isso. Tem que talvez pro próximo trazer pelo menos sugerido essa ideia, que eu acho que vai também dar um visual bem legal, né? Eu tinha falado com você ali no WhatsApp, né, que talvez fazer o cabelo dele uma coisa meio de fogo, assim, mais fluida. Não aparece aqui, né, mas eu vi que você tinha adaptado aqui no 3D. Eu acho que talvez dê pra fazer isso, né? Tipo, talvez assim, ele possa começar aqui meio rocha, né, mais duro. Você percebe esse aspecto aqui. E aí aqui pra cima, essas rochas meio que vão se transformando ali, meio que umas chaminhas, assim, né? Não muito grande, só umas pontinhas, assim, né? Ele vem meio que da rocha cravada pra uma coisa mais fluida. Eu acho que pode ser uma transição interessante, ficaria bonito, beleza? Mas acho que em relação, pelo menos, ao geral que eu havia comentado, tu já tem aqui um norte, né não? Aí agora, né, vai caber a você analisar mais uma vez, se for necessário, todo esse feedback, tudo que eu comentei, fiz, falei, mostrei, blá 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 blá, tudo isso, né? E agora trazer o seu tchan. Já que a cabeça aqui tá meio puxada assim, né? Meio esquisito. Então, trazer ali a projeção dela, como deve ser. E é isso, ó, tudo no transpose. Só pra encher um quick save aqui de novo, pra gente poder dar aquela comparada e enxergar, né, o que mudou, o que não mudou, o que talvez pudesse estar melhor antes e agora não tá mais tanto, sei lá. Talvez só desengrossar aqui agora que eu vi, né, a gente mexeu aqui. E aí nesse ângulo aqui, ó, o trapézio tá indo lá na casa do chapéu também, toma cuidado com isso. Como eu puxei as pernas mais pra baixo, né, ficou uma perna mais longa, e aí o braço tava parecendo meio curto. Então a gente pode, né, também adaptar aí um pouquinho. Geralmente, né, quando eu faço esses ajustes maiores, também num processo de uma miniatura de trabalho mesmo e tal, eu geralmente dou o transpose, aplico, né, aí salvo ali, vou dar um tempo, depois eu olho de novo, né. Provavelmente se eu abrir esse arquivo de novo daqui meia hora, eu vou ajeitar, refazer muitas, não refazer, mas reajeitar, né, recolocar, reestruturar, sei lá, várias das coisas que eu fiz. Então isso também às vezes é legal, né, a gente, querendo ou não, eu tô aqui falando, explicando, é meio rápido, então às vezes a gente adapta ali coisas que podem passar ou poderiam ser feitas de outra maneira, né, de um jeito um pouco melhor. Então dá esse tempo também de maturar, assim, né, de não deixar o olhar tão viciado, para depois olhar com mais calma, né, para você ver melhor. É importante isso, né, que às vezes a gente fica muito nesse olhar viciado e aí deixa, né, de perceber coisas. Provavelmente a galera que tá aí de casa já pode estar falando, não, eu tô vendo ali que o Dani não fez ainda aquilo e tal. E pode ser isso, né, tipo, pô, o olhar tá viciado, aí eu olhar de novo, ajeito, por aí vai. Mas eu acho que de maneira geral tá legal, né? Acho que de maneira geral já começa a passar bem a ideia. Eu acho que exemplifica bem vários pontos do que eu desenhei ali, né? Você pode tirar os prints aí depois e comparar melhor, mas pelo menos pra gente comparar com o que tinha, eu acho que estruturalmente falando é diferente.
É claro, dá pra ajeitar, eu acho que ainda dá pra mexer bastante aqui na parte de cima, ele ainda tá um pouco mirrado, né? Eu sinto ainda que dá pra puxar mais coisas aqui. Ele parece ser um cara comprido, talvez possa ser a questão ali de posar, né? Talvez por ele tá meio com o braço aqui tampando um pouco, não sei. Mas, né, acho que é algo perto disso, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado, né, a visualizar talvez o que eu comentei. É foda, né? A gente mexe, aí fala, aí mexe. É infinito, ai meu Deus. Soltar aqui, vai. Não, pera, só mais um pouquinho. Ai meu Deus, me ajuda. Pronto. Mas acho que é isso, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, ó. Tira aí os seus prints, né? É engraçado, é uma coisa que eu sempre falo, né? Tipo, é engraçado que ao longo do processo, o modelo ele vai, tipo, crescendo, assim, né? Engraçado. A gente vai sempre mexendo, aí vai sempre aumentando um todo, e, pô, tipo, é o mesmo personagem. Aparece aqui que é a versão dele adolescente, menorzinha, e aí depois ele vai ganhando tamanho, né? Mas olha como a estrutura, né? Olha esse aspecto que eu falei. Você enxerga ele pesado, você enxerga ele volumoso, de certa maneira até um pouco definido, né? Sem eu ter definido muito ainda, mas você vê que a silhueta aqui, ó, entre aspas, é o roliço lá que eu falei, né? Meio cilíndrico, assim. E não tem esses exageros, assim, sabe? Muitas curvas, muitos negócios do tipo. Então, trabalhar melhor essa organização de formas, né? De lado aqui também, pra gente ver a estrutura que eu falei aqui, né? De lado, tipo, ter a inclinação aqui do peitoral, ter a projeção aqui da barriga, ter o volume das costas, mas tudo, né? Tem a sua harmonia ali, tudo trabalha em conjunto, para que ele não fique uma caixa, um blocão, assim, né? Ele tenha sua coerência. E aí, por fim aqui, de costas, principalmente aqui essa parte de cima dos braços com as costas, né? Eu acho que dá pra dar um bom grau, né? Pra não parecer que os braços estão entrando assim dentro do corpo, né? Parecer que realmente existe ali as costas empurrando. Cada um tem a sua própria estrutura que briga entre si ali pra se manter, né? No espaço. Mas no final as costas ganham porque é um músculo maior, vai acabar dando essa empurradinha. Vai estar um pouco ali à frente do tríceps. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, né? Espero que lá tenha ficado claro tudo isso que eu falei, que tu consiga dar um bom grau aí. De novo, não tenha medo de usar os teus feedbacks, né? Se você quiser, sei lá, dar talvez um tapão geral aí nas coisas, refinar uma coisinha a mais aqui e tal, dá uma adiantada pra mandar na quarta, aí eu vou lá dar um feedback e depois você manda na sexta, fica à vontade. Se quiser também mandar só na sexta ou só na quarta, pode continuar, faz o que você achar melhor, tá bom? Mas o principal que eu espero que você leve daqui é foca muito na observação, analisa bem tudo que eu falei do feedback e assim, não seja literal, interprete. Você é um artista, você tem a sua observação, você tem a sua maneira de entender o que você vê, o que você ouve e juntar os dois para trazer o resultado do que você quer, beleza? Então se atenta bem a tudo isso, foca bem aí em dar o seu melhor, tá indo num bom caminho, né? Você sabe fazer, mas precisa se soltar em relação a esses outros fatores que eu citei por aqui, fechou? É isso, espero que também tenha ficado legal, pessoal. Acabou sendo um vídeo longo, né? Vamos dar essa divididinha aí em duas partes, mas espero também que tenha sido útil para vocês e que vocês também consigam observar as mesmas coisas nos seus trabalhos. Aí a galerinha que tá mandando lá, tá fazendo no Discord, eu tô comentando uma coisinha ou outra, mas com isso aqui, né, tendo de referência, dá para vocês compararem com o de vocês e ver se de fato tá sendo aplicado ou não. Beleza? Um beijo a todos, muito obrigado e até aí a próxima semaninha. Valeu e falou!